agora você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã do dia 10 de março de 2005, uma quinta-feira. E você abra a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, nesta manhã, tema da nossa mensagem é notícia. Tema, notícia. Notícia é aquilo que você recebe, né? A notícia é uma coisa que vem para você, você fica sabendo de algo que você não estava sabendo, e nessa manhã Deus tem notícia para você, notícia a respeito da palavra, notícia boa e talvez notícia até de repreensão, quem sabe, mas Deus sabe, tudo que Ele manda para nós é uma notícia, seja boa, agradável, ou seja uma notícia má, no final sempre a notícia de Deus tem um fim proveitoso. Então Neemias capítulo 1 fala a respeito do retorno, período que Israel voltava do cativeiro. Neemias capítulo 1 verso 1 que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo, até aqui, em nome de Jesus. Veja que nessa ocasião, Neemias, que vai ser o responsável pela reconstrução das muralhas de Jerusalém, Neemias, ele recebe uma notícia a respeito de Jerusalém. Se você não sabe, Jerusalém foi destruída no ano de 586 a.C. pela invasão de Nabucodonosor. Nabucodonosor destruiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu as muralhas e transportou o povo de Deus para a Babilônia. E lá na Babilônia, Neemias se encontrava nessa ocasião. Neemias já no ano 20º, então já estava bem avançado, 20º do reinado de outro rei, já não era mais o rei da Babilônia, já era o rei da Pérsia, dos medos e dos persas. Ali Neemias, que era copeiro do rei, Neemias estava parado e recebe uma notícia. Uma notícia de que a cidade de Jerusalém estava arruinada, de que os muros estavam fendidos, enfim, que havia uma devastação na terra dele. E Neemias, ele tendo aquela notícia, ele vai ficar muito chocado. Neemias, ele fica abalado, por quê? Porque ele viu que a cidade dele estava destruída. Ele sabia que a cidade do povo dele, dos pais dele, a geração do povo de Deus estava totalmente com a cidade destruída. E Neemias, ele com aquela notícia, ele vai se entristecer, ele vai ficar muito triste a ponto do seu semblante mudar. Você verifica isso no capítulo 2. Mas Neemias, com aquela notícia, ele não ficou abalado. Neemias, ele vai ter determinadas atitudes para uma mudança. E nesta manhã, talvez você também esteja assim. Você recebeu más notícias. Você recebeu uma notícia que o seu muro de repente está fendido, que a sua vida está destruída, que a sua casa está em ruínas. E quem sabe o seu casamento, o seu ministério, a sua vida está desta forma. Quer dizer, você recebeu uma notícia ruim. Mas o que fazer quando recebemos uma má notícia? Esse é o título da mensagem. O que fazer quando recebemos uma má notícia, amado de Deus, nessa manhã? Saiba, Deus está contigo nesta hora, e ainda que as muralhas da sua vida estejam fendidas, ainda que a sua cidade tenha sido assolada, ainda que a sua vida esteja em ruínas, saiba nessa manhã que Deus te dá uma boa notícia. De repente até agora você só recebeu notícias ruins, notícias más, mas nesta manhã Deus quer levantar o teu astral, Deus quer levantar você, Deus quer te dar uma boa notícia, e esta boa notícia é a seguinte: Deus está dizendo, eu vou reconstruir a sua vida, eu vou recuperar toda a destruição que assolou sobre a sua caminhada, sobre a sua vida, porque ainda que Satanás tenha destruído o seu muro, a sua cidade, a sua casa, a sua família,
Deus vai transformar a sua vida nessa manhã. Portanto, se as notícias eram más, nesta hora saiba, Deus manda notícias boas para você também nessa manhã. O que fazer quando você recebe uma má notícia? Saiba, em primeiro lugar, você deve se esforçar no Senhor e na força do seu poder, porque Isaías 60, versículo 1 diz claramente: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Deus nessa manhã tem mudança para você, reconstrução. A sua má notícia não é uma má notícia, mas agora é uma boa notícia, porque Abacuque disse no seu livro, no capítulo 3:17: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não hajam vacas, não haja mantimento, não haja nada, todavia eu me alegrarei no Senhor. E nesta hora saiba, alegre-se no Senhor, a sua má notícia vira e se transformará numa boa notícia, porque Deus está contigo. Veja, a cidade estava queimada, estava destruída. Disseram por Neemias, a cidade está uma miséria, o povo está em grande miséria, o muro está fendido, as portas queimadas a fogo. De repente você diz: realmente, a minha vida está uma miséria, o meu muro está fendido e as minhas portas estão queimadas. Mas nesta manhã, não ouça essa notícia má do inferno, mas ouça a boa notícia do Senhor: eu reconstruirei a sua vida, os seus muros e tudo que você precisa, porque Deus é fiel. Mas nós verificamos: o que fazer quando recebemos uma má notícia? Você fala: acabou de ser agora, pastor. Eu estava em casa, me deram a notícia agora, ligaram para mim agora, bateram na minha casa agora. Eu escutei a má notícia agora há pouquinho. Fique calmo. Controle para que você não entre no desespero. Cuidado, porque você pode aumentar a sua pressão alta pode dar até derrame. Então você fica calmo, fica manso, fica devagar, controla a situação, porque se você recebeu uma má notícia, saiba, há uma mudança para você. Porque em primeiro lugar nós aprendemos do versículo 4 a 6, que para nós termos uma conduta boa, quando nós recebemos uma má notícia, em primeiríssimo lugar, pode marcar, devemos comover o nosso coração. Devemos comover o nosso coração, quer dizer, deve haver uma contrição, uma comoção, uma mudança, meu amado, minha amada. Veja que no versículo 4, olha como é que aconteceu com Neemias. E sucedeu o quê? Ouvindo eu estas palavras, quais palavras? As palavras negativas, assentei-me e chorei. Você entrou no desespero? Chorar é bom. Chorar é bom porque você expressa aquilo que está na sua alma. Então, em determinados momentos, você realmente vai chorar. Ele sentou, chorou e lamentou por alguns dias. Quer dizer, não foi um momento só, ele lamentou muitos dias. Você está lamentando há quantos dias? Você há quantos dias, há quantas semanas, de repente, quiçá até muitos meses, você está lamentando por uma causa que não muda. E ele diz: estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha um segredo aqui. Você precisa se consagrar ao Senhor. Você precisa orar, jejuar, se consagrar no equilíbrio, uma coisa light, mas buscando a Deus. Porque Deus, ele vai movimentar em seu favor. Você ora, você tem uma contrição, e você jejua, você busca, porque você precisa comover o seu coração. Sabe por quê, meu irmão? Porque às vezes o nosso coração fica duro que nem pedra. Às vezes você não percebe, mas o teu coração está muito duro. Você é uma pessoa muito salgada, a sua língua, como diz provérbio, é como ponta de espada, não serve para ajudar, só fere. Você não percebe, mas você está sendo muito duro, seu coração está duro. Então quando você recebe um impacto,
um impacto, uma pancada, uma má notícia, qual a tendência? Você vai se comover imediatamente. Porque a Bíblia diz que o homem que muitas vezes repreendido, lá em Provérbios 29, muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, quer dizer, endurece os seus lombos, será quebrantado repentinamente, sem que haja cura para ele. Porque um coração duro não recebe a palavra, não entende o que Deus está falando. Então o que acontece? Nessa manhã, você tem que comover o seu coração. Veja, Neemias comoveu. E no versículo 5 ele diz assim: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, porque Deus é terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha, o Neemias, ele entrou num estado de comoção interior. Ele reconheceu, olha, Deus é soberano, é um Deus grande e terrível. Ele destacou a soberania de Deus, meu irmão. Destaca a soberania de Deus também. E ele disse, um Deus que ama aqueles que guardam os mandamentos. Você deve ser fiel. Você deve ser fiel, porque no 6 diz, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, olha só, e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo. Veja, nessa manhã, é necessário você destacar a soberania de Deus. É necessário você ter uma comoção. Você deve, nesta manhã, entender que Deus está contigo, porque ele diz, olha o teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel. Ele intercedia. Teus servos, olha só, para os teus servos, e faço confissão pelos pecados do teu filho Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Olha só, há um reconhecimento. Porque em primeiro lugar, você quer ter um bom procedimento quando recebe uma má notícia, você deve se comover com o coração contrito. Porque nesse exato momento, veja, Neemias, ele reconheceu, não, tudo isso aconteceu porque nós erramos. Os nossos pais, eles erraram. E você nessa manhã também deve comover seu coração. Você deve ter um coração totalmente amaciado nesta manhã. Porque se o seu coração é duro, a palavra de Deus não penetra. Mas quando você passa a entender que é Deus falando contigo, você passa a entender que é necessário uma mudança. Quando você recebe uma má notícia, você vai entender, é hora de me consagrar, é hora de buscar ao Senhor. E saiba que quando você fizer isso, quando você buscar a Deus, Deus responderá a tua oração, e essa péssima notícia se transformará numa notícia maravilhosa, porque Jeremias 29:13 a Bíblia diz, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E nessa manhã busca a Deus de coração, tem uma contrição de coração, tem um coração quebrantado, porque Deus ouvirá o teu clamor, porque no próprio Jeremias 33:3 ele disse, clama-me e eu responder-te-ei e te anunciarei coisas grandes e firmes e ocultas que você não sabe. Você recebeu uma má notícia, comova o seu coração, chore, ore, jejue, busque, Deus vai te responder. Ele quer que você desça do pedestal e comece tudo de novo. O que fazer quando recebemos uma má notícia? Bem, Neemias, ele teve uma outra grande atitude, dos versículos 7 até 9. Neemias, ele fez algo que nós devemos fazer. Nós devemos nos converter do erro. Nós devemos nos converter do erro. Quer dizer que quando há uma má notícia, você vai buscar qual a área que você de repente estava ou está vacilando. Você deve destacar a soberania, nós já falamos, a fidelidade, e você nesse momento deverá depender totalmente de Deus. Ninguém vai te ajudar, meu irmão. Não adianta. Quando você está duro, não aparece ninguém. Quando você não tem dinheiro, não aparece ninguém. Quando está faltando comida na tua casa, não vai aparecer ninguém. Então não adianta você buscar o socorro no homem, não. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas é preciso você se converter dos erros, porque no versículo 7, Neemias diz, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os teus mandamentos, olha só, e os estatutos, nem os juízos
que ordenaste a Moisés teu servo. O povo de Israel foi para o cativeiro porque eles quebraram a aliança. Eles se esqueceram de Deus, quebraram o conceito, quebraram a aliança. Então Neemias está dizendo: olha, Senhor, nós reconhecemos, se nós estamos no cativeiro e se a notícia é má, é porque nós quebramos a aliança. Neemias não tinha quebrado, mas os ancestrais sim. Ele diz: lembra-te, pois, Senhor, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Então Deus tinha falado, você lembra lá em Deuteronômio, nos livros da lei, Deus falou: se guardar os meus mandamentos, permanecereis na boa terra que eu tenho colocado, mas se vocês se transgredirem a minha lei, o meu conceito, eu espalharei pelo meio das nações. Então Neemias, ele estava tendo uma conversão do erro, mesmo ele não tendo errado, mas ele disse: mas os nossos pais erraram, porque no 9 ele diz: e vós vos convertereis a mim, porque Deus disse na lei que se houvesse uma mudança do povo dele, ele sempre estava pronto a ouvir. E ele diz: e vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, olha só, bem longe, de lá eu os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Então quer dizer que nessa manhã você recebeu uma má notícia. Por quê? Porque de repente alguém está errando. Talvez não seja você, você fala: mas não sou eu que estou errando, quem está errando é meu marido, é o meu filho, é o meu pai, minha mãe, não sei. Ué, mas você vai orar por ele, você vai fazer uma propiciação por ele. Mas o certo é o seguinte: o erro deve ser reparado. O erro deve ser reparado como Neemias reparou. Neemias disse: olha, Senhor, na verdade todo esse sofrimento veio porque os nossos pais quebraram o concerto, quebraram a aliança. E nessa manhã, será que você não quebrou a aliança? Será que você não quebrou o concerto? Deus não quer você no pecado, na mentira, na iniquidade. Deus não quer você fazendo a sua própria vontade, senão a vontade dele. Então você deve avaliar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Porque Neemias entendeu isso. Neemias se lançou na mão de Deus. Nesta manhã eu digo para você: pelo amor de Deus, você deve estar na total dependência de Deus, porque nesta hora Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer fazer essa notícia má se transformar numa notícia de alegria, porque a Bíblia diz claramente em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nessa manhã, que Deus venha sarar a tua terra, que Deus sare a tua família, que Deus sare toda a sua descendência, porque ainda que não seja você, pela sua oração o milagre acontece, porque 1 de João capítulo 1 versículo 9 a Bíblia diz: porque nós somos totalmente perdoados se nós confessarmos as nossas culpas, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. E em 1 de João 2 versículo 1 diz claramente, lá diz claramente: filhinhos, sois de Deus, e se você pecou, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Nessa manhã, converta-te do teu erro, peça perdão a Deus. Talvez foi só um pensamento pequeno, você só amaldiçoou essa pessoa, mas você nessa manhã perdoa ela daí, e Deus fará um milagre na tua vida, em nome de Jesus. Mas no finalzinho, versículos 10 e 11, o que fazer quando recebemos uma má notícia? Veja, nós devemos lembrar a Deus as nossas necessidades. Como? Não entendi. Você deve lembrar a Deus as suas petições, as suas causas, as suas necessidades. Você não sabia disso? Veja aqui, no versículo 10 diz:
estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com tua mão forte. Veja, Neemias falou: Senhor, esse é o teu povo. Senhor, esse é o povo da aliança. E nessa manhã você deve falar para Deus também: Senhor, eu sou o teu povo, eu tenho uma aliança contigo, a minha situação é essa, e essa. E Deus estará ouvindo, porque ele disse: ah, Senhor, olha só, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Fale com Deus nessa manhã. E a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Você quer temer o nome do Senhor? E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. E nessa manhã, quem sabe você não diz: eu também sou o copeiro do rei. Eu sou o copeiro do rei também, você pode estar dizendo, porque talvez você não esteja lá em Suzã como estava Neemias, mas você é copeiro na casa do Senhor, porque você também carrega na mão o cálice da nova aliança. Você também tem na tua mão um cálice, não de um vinho comum, não de um vinho humano, mas do sangue de Jesus que te purifica de toda iniquidade. E nesta manhã saiba, você precisa lembrar a Deus dos seus pecados, das suas falhas, e apresentar a Ele as tuas petições, porque Ele diz em Isaías 41:21: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Deus quer escutar você nessa manhã. Fala para Ele qual a sua dúvida. Fala: Deus, eu preciso disso e disso, eu não aguento mais isso, eu quero mudança na minha vida, isso é normal. Isaías 43:26, procura lembrar-me, diz o Senhor, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar. Quer justificação? Apresenta a causa para Deus, mostra para Ele, lembra o Senhor, porque Jeremias 1:12 ele disse: viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Nessa manhã você recebeu uma má notícia? O que fazer quando se recebe uma má notícia? Você deve primeiro comover o coração, converter-se do erro e lembrar a Deus das tuas necessidades. Tá muito ruim? Começa a falar: Deus, tá horrível, está muito ruim. E eu digo para você, no final da tua oração, a Bíblia diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele há de suprir as tuas necessidades em glória por Cristo Jesus. E que Deus te abençoe nessa manhã, porque assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos e assim será eternamente. Amém. E graças a Deus.